Sabe, por trás das coisas que a gente vê todo dia, tipo as pontes que cruzamos, os navios no oceano, até a pintura de um carro, existem uns manuais de regras, quase invisíveis. Hoje, a gente vai abrir um desses manuais, justamente o que nos ensina a falar uma linguagem universal sobre um inimigo silencioso e, olha, implacável, a ferrugem. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, entender por que a ferrugem é um problemão global. Depois, como um padrão técnico ajuda a medir isso. A gente vai decodificar a escala visual usada, traduzir para números e, no fim, entender por que tudo isso é tão importante para a nossa segurança. Vamos lá. Para começar, é preciso deixar uma coisa bem clara. Ferrugem não é só uma questão de estética, de ficar feio. É uma ameaça gigantesca, tanto econômica quanto de segurança. É um processo de degradação que, se a gente não medir e não gerenciar direito, pode levar a falhas estruturais assim catastróficas. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Como é que se quantifica uma coisa como a corrosão? Como a gente cria uma régua objetiva para medir o desgaste de uma superfície de metal? A resposta tem que ser muito clara, porque o que está em jogo é isto aqui. Essa imagem mostra o pior cenário possível. Isso não é só uma mancha, é a perda total da integridade da estrutura. É basicamente um colapso só esperando a hora de acontecer. Para conseguir lutar contra um problema desse tamanho, todo mundo que está envolvido, desde quem fabrica tinta até o inspetor que avalia uma ponte, precisa se comunicar sem nenhuma dúvida, sem ambiguidade. Eles precisam de uma linguagem comum. E essa linguagem comum está toda codificada neste documento aqui. Pode não parecer grande coisa, mas essa norma, a ABNT-NBR ISO 46283, é na prática o tradutor universal para corrosão em superfícies que foram pintadas. O nome parece um trava-língua, super complexo, mas a ideia é bem simples. Pensa nisso como se fosse um exame de vista padronizado, só que para superfícies com tinta. O objetivo é garantir que um inspetor aqui no Brasil e outro, sei lá, no Japão, olhem para a mesma coisa e classifiquem o dano exatamente do mesmo jeito. E essa sigla toda conta uma história, né? A ABNT, bom, é a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR significa que é uma norma brasileira. Mas a parte mais importante, talvez, seja o ISO. Isso mostra que essa nossa norma local é, na verdade, uma cópia idêntica de um padrão internacional. É um acordo mundial. Então vamos para o coração da norma. Como é que ela funciona na prática? A base de tudo é uma coisa chamada escala RI, que é, em essência, um dicionário visual que vai de zero ferrugem até corrosão gravíssima. A própria norma define o tal grau de enferrujamento, o RI, como uma classificação que compara o que se vê no local, na vida real, com uma série de imagens de referência. É simples, visual e bem direto ao ponto. Olha só, este é o primeiro nível, o RI 1. E aqui tem um detalhe fascinante. O sistema é duplo. A imagem da esquerda é o que o inspetor usa para comparar a olho nu. Já da direita, que é mais abstrata, serve para calibrar máquinas, garantindo que um sensor eletrônico enxergue a mesma coisa que o olho humano. Agora, pulando para o RI3, a degradação já é bem maior. Dá para ver nitidamente, os pontos de ferrugem são mais numerosos, maiores. A escala consegue capturar essa progressão de um jeito muito claro, criando degraus de severidade fáceis de identificar. E aqui a gente chega no nível máximo, o RI5. É aquela imagem de falha crítica que a gente viu lá no começo. Ela representa algo entre 40% e 50% da superfície toda comprometida. A norma basicamente dá um rosto e um nome para um nível de degradação que, para a maioria das situações, é simplesmente inaceitável. Ok, mas uma avaliação só visual pode parecer meio subjetiva, não é? Como é que essa norma transforma uma simples comparação de fotos em dados concretos, em ciência? Ah, a resposta está na matemática por trás de cada imagem. E aqui está a genialidade do sistema. Cada imagem daquela, cada nível RIS, não é subjetivo, corresponde a uma porcentagem exata de área enferrujada. O RIS 1 não é, tem um pouquinho de ferrugem. Não, é precisamente 0,05% da superfície. O RIS 3 é 1%. A norma transforma o que a gente vê num dado matemático, frio, irrefutável. Com essa ferramenta toda em mãos, como é que um profissional usa isso em campo para fazer uma avaliação oficial, uma que tenha validade técnica e até legal? O processo é super metódico, muito rigoroso, a superfície é preparada, a iluminação tem que seguir uma outra norma ISO específica, só para garantir que a condição seja sempre a mesma. Aí um inspetor compara as imagens padrão com a área real, atribui a nota, o RI, e documenta tudo num relatório formal. O ponto-chave é, não tem espaço para eu acho que.
Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque um documento técnico, que parece tão específico, é na verdade fundamental. Simples, porque ele é a base da confiança para uma infinidade de indústrias. Pensa só um pouco. Essa norma é usada para decidir se um lote de carros novos passa no controle de qualidade. Ela que determina se a garantia de uma tinta que deveria durar 20 anos é válida ou não. Ajuda a decidir quando uma ponte precisa de manutenção urgente e serve até como prova em disputas comerciais sobre a qualidade de um produto. E essa confiança toda é global, porque a própria norma nasceu de uma colaboração internacional. Tem uma nota no documento que revela que as imagens foram selecionadas da escala europeia de ferrugem, ou seja, o conhecimento foi sendo construído em cima de trabalhos que já existiam. E essa tabela de correlação aqui prova exatamente isso. Ela mostra como a escala RIR da ISO se alinha perfeitamente com a antiga escala europeia de ferrugem. É como se fosse um sistema de tradução dentro de outro, garantindo que décadas de dados e experiência não sejam perdidas no tempo. No fim das contas, o que essa norma cria é um acordo global. Ela garante que a linguagem da corrosão seja universal. Uma classificação RI3 num laudo técnico feito no Brasil é perfeitamente entendida e tem o mesmo peso de um laudo feito na Europa ou na Ásia. E é isso que permite o comércio, a segurança e a inovação em escala mundial. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se existe um sistema tão detalhado para algo tão comum quanto a ferrugem, que outras linguagens secretas, que outros padrões invisíveis estão operando agora mesmo, em silêncio, garantindo que o nosso mundo tão complexo continue funcionando?